Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia, falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. Como vão vocês? Espero que bem. Eu tenho aqui do meu lado alguém que vocês já conhecem de outras ocasiões, de uma outra entrevista, a Denise Duarte Bruno. E estou do meu lado direito aqui com o Rafael Teixeira, lá do Impassex. E nós temos assuntos importantes para conversar com a Denise. A Denise traz mais uma contribuição para nós aqui. Denise, boa noite. Obrigado por ter vindo de novo. Boa noite, é um prazer. Bem, boa noite a todos. Então, acho que a gente está hoje para falar de um tema que está muito necessário, né, Denise? Que precisa ser discutido, um tema que a gente tem visto aí tanto nos consultórios, né, de profissionais da saúde, quanto em outras questões que envolvem questões políticas. Pode contar para a gente qual que é o programa de hoje? Sim, nós vamos falar hoje sobre a questão do aborto e de como essa legislação ela tem um controle fundamentalmente sobre o corpo das mulheres. Essa é uma necessidade que a gente tem que discutir. Sim. Sobre o quanto esse tema envolve questões que são da individualidade do coletivo, né, Denise? Que envolve a questão do corpo das mulheres de uma maneira não só fisiológica, física, mas também política, né? Sim. E também de saúde mental. Sim. Deixa eu adiantar uma coisa. É que a Denise participou desse livro que acabou de ser apresentado, o Sexualidades em Atualização, que foi apresentado no nosso Sinsex, que foi a semana passada. E esse é um tema que nós vamos poder ler aqui e discutir, que também foi discutido num congresso sobre sexualidades, um congresso com 300 pessoas de diversas formações falando exatamente desses assuntos. Denise, obrigado pela dedicatória para o seu capítulo. Imagino, foi um prazer. Eu acho que foi um prazer escrever, e mais do que isso, é uma responsabilidade, na medida em que nós temos uma leitura muito maniqueísta sobre a questão do aborto, né? Sobre certo e errado, e também sobre nós nos fixamos muito na questão do que diz o código, as leis estabelecidas, as leis escritas, que é o que nós chamamos do contexto legal racional. Só que existem outras normas não escritas e que também têm uma interferência muito grande nessa questão do corpo da mulher e na questão do aborto, dele ser realizado ou não. E necessariamente essas outras normas que fazem parte das relações sociais, elas podem tanto reforçar o contexto legal como pode ser oposição. Então, é muito importante que nós tenhamos, claro, todo esse contexto normativo para poder discutir um tema como este. Quer dizer, o Rafael já adiantou uma coisa, existem questões individuais, existe uma questão grupal muito maior. Você trouxe essa ideia sobre as leis, nós vivemos sobre um regime de leis que dão regras sobre como nós podemos ou devemos viver, porque isso traz segurança para todas as pessoas, mas existem também outras circunstâncias que também pertencem ao coletivo, que agem sobre os indivíduos, e nem sempre facilita, então, estou entendendo. Pode facilitar e pode dificultar. Vamos pensar sobre a questão do aborto. Então, o aborto, que é algo que diz respeito fundamentalmente ao corpo da mulher, porque é ela que gesta, ela que vive esse processo, e em caso de risco ela também corre. O aborto, na lei, no código, tem 3 situações nas quais ele é permitido. O aborto é permitido no caso da gestante correr risco, se levar adiante aquela gestação. Questões de saúde em específico. Ele é permitido no caso de fetos anacéfalos. E ele é permitido no caso da gestação ter ocorrido por violência sexual. Tá? E é importante nós sabermos, inclusive, que essa questão dos fetos anacéfalos, ela não existia na legislação e ela é uma decisão do Supremo Tribunal Federal de incluir. E é muito recente. Tá?
anencéfalos, vamos explicar para as pessoas aí. O que significa? Fetos sem cérebro e que eles podem nascer, mas eles não têm condição de sobreviver. Eles morrem ou durante o parto ou logo após o parto. Então, o que nós temos hoje de condições, né, legais para o aborto Sim. são situações em que essa mulher corre risco de vida, né, mediante a gestação. Há condições em que esse bebê ou esse feto ele não tem condições de sobreviver após o Por parto. falta de cérebro. Ou em condições de abuso sexual em que essa mulher passou por algum tipo de violência e, né, foi consequência dessa violência essa gestação. Perfeito. É importante nós pensarmos nesse contexto porque essa questão da violência sexual e do risco de vida existia já antes da Constituição de 1988, que é a que está vigente. Quando foi ser elaborada a Constituição, então para o processo constituinte, o grupo de mulheres de várias instituições que defendem o direito da mulher, que tratam da questão feminina, elaboraram a Carta da Mulher Brasileira aos Constituintes. E uma das demandas dessa carta era a liberação do aborto, que isso fosse algo de decisão da mulher. E é interessante pensar por que isso não aconteceu. Tá? Os constituintes consideravam, primeiro, a maioria era a favor de proibir totalmente o aborto. Tirar. E as justificativas eram, eu vou dar só uma, a mulher pode querer, mas ela não tem a consciência do seu próprio corpo, nem o direito ao seu próprio corpo. Porque quem sabe do corpo da mulher é o homem médico. E é bem interessante porque a citação é exatamente, é o homem médico. Ou, mesmo no caso de violência sexual, e isso foi o que mais me chocou, e foi muito difícil trabalhar esse tema por frases como essa. Mesmo no caso de violência sexual, se o pai quiser criar esse filho, a mulher tem que levar a gravidez até o fim e entregar a criança para ele. Então é um absurdo. Sim. Quer dizer, quando essa Constituição sobre a qual nós vivemos hoje trouxe uma série de seguranças e direito às mulheres de serem cidadãs, não de segunda classe, neste caso foram mantidas do mesmo jeito de antes. Felizmente o que tinha foi mantido, porque teve um movimento dos constituintes, inclusive de retroceder. Então, tanto que a conclusão da minha dissertação, eu trabalho com o conceito de que foi uma cidadania concedida para as mulheres. Elas não foram reconhecidas em pé de igualdade com os homens. E foi muito chocante essa questão da concepção por isso. E aí nós temos uma questão hoje muito séria também, porque teve um caso recentemente que uma menina ela foi violentada, e o número de meninas e adolescentes violentadas, inclusive no seio da família, é muito alto. Então, às vezes, ela não sabe nem o que está acontecendo e, de repente, ela não sabe nem que está grávida. Que essa gravidez... Tem meninas de 10 anos que engravidaram. E nós tivemos um caso icônico em que a família foi pressionada por parlamentares, por pessoas da política, que tem também uma certa autoridade, daí a gente chama de autoridade carismática, que é pela posição política que ocupam, de impedir de que fosse realizado o aborto. Então, assim, é uma dupla violência. No caso de gestação por estupro e impedir que a mulher faça isso e que uma menina que sequer sabia direito o que estava acontecendo, esse aborto seja realizado, é muito complicado. Eu quero voltar um pouco para essa questão de meninas, crianças e mesmo adolescentes que engravidam. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho dessa questão do carisma, de que quem vai lá porque impedir, porque a lei permitia. Mas teve um outro tipo de autoridade, que alguém que exerce pela sua posição um certo poder, né, do poder da palavra que nós dizemos, o poder do carisma, vai lá e impede isso. Então é uma dupla violência. E a gente está aqui, né, Oswaldo, acho que, né, e claro, Denise, partindo no pressuposto de uma compreensão de que estamos discutindo o aborto dentro de uma perspectiva legal e de saúde, né? Então, Exato. estamos Legal falando do saúde. direito de uma menina ter o aborto concedido, né, e isso ser
acho que eu posso usar a palavra manipulado de uma maneira em que a vida dessa pessoa pode estar em risco mediante essa gravidez, né? E claro, ela já passou por uma violência por ela estar grávida, né? E uma segunda violência, que é o que a gente, né, chama essa violência que vem de outros homens que querem manter essa gestação dentro de um corpo que não tem condições de muitas vezes manter essa gestação. Eu li recentemente também num artigo sobre aborto, aqui no Brasil também, nós não estamos falando de regiões afastadas, nada, de uma cidade em que o grupo religioso da comunidade onde essa menina vivia impediu o aborto, né? Ela tinha 13 anos e prometeu ajuda, tal. Como a mãe não aceitou que o aborto não fosse feito, essa família buscou o pai da menina e o pai entrou com uma ação e aí não foi realizado o aborto. A repórter teve o cuidado de voltar. Então eles estão sem apoio nenhum. Esse pai da criança, da menina, não do bebê, né? Porque o pai do bebê é um abusador. O avô da criança. E assim, então tem essa questão de que ninguém pensa no futuro, né? E realmente, essas situações, o aborto tem que ser concedido. E aí nessa questão das meninas, né, de quem é menor de idade, ou no caso de pessoas que não têm capacidade são interditas, os adultos que são responsáveis também às vezes fazem esse papel de proibir, de impedir, mesmo que a lei permita. E às vezes as próprias meninas não querem, porque as pessoas da família, a gente está falando em autoridade, eu estou querendo falar bem que são 3 tipos de autoridade, porque nós só pensamos em autoridade no prefeito, no governador, no juiz, né? Mas não, as pessoas têm. Então, por exemplo, o pai, o avô, a avó, a mãe, as pessoas, sabe, às vezes o pastor, o padre, eles também, a comunidade, são autoridades. E acho que é importante a gente colocar essa ressalva, né, Denise? Não estamos falando aqui do aborto que não é legalizado, né? Sobre a discussão sobre aprovar ou não o aborto. Estamos falando de um aborto que já é autorizado por lei. Sim. Né, que tem características, né, de colocar a vida dessa pessoa em risco. Estamos falando, no caso agora, de crianças e adolescentes. E que são impedidos porque existe uma outra estrutura ou perspectiva de vida, né, que coloca a vida dessa pessoa em risco também. São pessoas de autoridade, né, e não necessariamente autoridade política, né, são autoridades próximas. E nem autoridade legal. Exatamente. Nem autoridade judiciária, porque o judiciário permite, autoriza, né? Mas você também nos faz entender que a maioria dessas autoridades dentro da família, na comunidade, são basicamente homens. Quero dizer, estão novamente fazendo uma pressão para que essa mulher aceite se submeter a um poder e uma decisão sobre o que vai acontecer na vida dela, no corpo dela. Só lembrando que muita gente pode se esquecer, levar a termo uma gravidez faz um desgaste no corpo de uma mulher que provavelmente diminui de 2 a 3 anos, às vezes 4 anos, a expectativa de vida com uma gravidez. Então, não é simplesmente assim. Quer dizer, já se sabe que a criança dentro da barriga dessa mulher não tem cérebro, ou seja, não vai sobreviver, não tem como. E a gente vai obrigar essa mulher a diminuir a expectativa de vida dela só porque alguém quer. Porque alguém quer. E nós estamos falando das questões ditas assim, isso é legalizado. Isso não é impedido. A outra coisa que me vem à cabeça é que se essa menina, moça, mulher, ela tem o direito, ela foi violentada, ela foi estuprada, tem registro, boletim de ocorrência, fez tudo. Coisa que nem precisa fazer. Ela vai até o hospital, ela tem o direito de abortar sob tendo ocorrido uma violência, um estupro, e normalmente então a gente vai ter um grupo de médicos, a maior parte são homens, mas muitas médicas mulheres também vão agir do mesmo jeito. Sim. As autoridades, que são autoridades não constituídas legalmente, elas são autoridades, elas deveriam produzir esse aborto por uma questão simples, legal. Mas esse não pode. Isso é muito delicado. É muito delicado. É muito delicado na cultura e para essas pessoas envolvidas. E mesmo para uma mulher que desejou uma gestação ela sempre traz sentimentos muito contraditórios, né?
a gente acha que assim é uma maravilha, não é? Vende-se processo... essa ideia, né? vende essa ideia, né? Como um prazer eterno. Não, uma gravidez é uma, assim, mexe com toda a psique feminina além do corpo. Sim. Então imagina você viver todo esse processo, tá? Sim. E que te exige também uma série de cuidados, e, enfim, sabendo que aquela gestação, ela não só não foi desejada, como ela foi resultado de uma violência no seu corpo. Então isso é muito importante. E se para uma mulher madura, para uma mulher adulta isso é difícil, para uma menina vai ser complicado. Às vezes tem menina que eu sei que já engravidou sem nunca ter menstruado. Isso é possível, né? Porque a ovulação ocorreu, não tinha... Então ela não sabia. Imagina a relação dessa menina com o seu próprio corpo, com o seu futuro e a reação na sua psique. Sim. Então, estas questões são muito delicadas e me preocupa muito esse PL que agora está suspenso, porque houve um movimento muito forte, né? E aí eu queria falar também de movimentos dentro dessas estruturas que também, ao invés de proibir, também lutam pelo direito de decidir. Ninguém aqui está dizendo que tem que abortar. Nós estamos dizendo aqui que se o corpo é da mulher, ela tem o direito de decidir. Por exemplo, a Igreja Católica sempre teve uma posição muito forte contra, e hoje tem o movimento Católicas pelo direito de decidir. Há décadas esse movimento. Há décadas esse movimento. E aí também a gente vem, e esse movimento usa o seu carisma. Da mesma forma em que, por exemplo, as parteiras ou as mulheres curiosas que faziam os abortos clandestinos, elas detinham o saber de provocar, quer com ervas, assim, com chá, com remédio, ou mesmo com uma curetagem. E todo mundo já ouviu uma história dessa. Então, eu queria trazer também essa questão de que tem autoridade que pune, que não permite, mas existe um outro tipo de quem detém um saber que tem uma autoridade também, que realiza e que apoia. E eu acho que é importante ressaltar isso, né, Denise? Não estamos falando que o aborto deveria ser obrigatório, mas estamos discutindo sobre o direito de escolha, né, desta mulher e muitas vezes dessa menina que precisaria de um acompanhamento dessas pessoas que a acompanham, de entenderem o direito, né, a essa escolha como um direito válido, um direito de vida também, né? E esse direito, isso que foi o que me chocou muito na Constituição também, né? A mulher que gosta da sua família, que quer manter sua família, jamais vai pensar num aborto. Não sei se jamais vai pensar. Uma mulher que já tenha filhos ou que esteja gerando um feto anacéfalo, ou que saiba que não vai poder manter. Então, não é isso, assim. Não é esta questão. Não é a mulher ideal, a mulher santa, a mulher casta, a mulher que não quer um aborto. Não, qualquer mulher, em determinado momento, aquela gravidez pode não ser desejada, pode não ser possível, tá? E, inclusive porque métodos anticoncepcionais falham. Nós estamos, assim, nenhuma mulher engravida para abortar. Porque isso foi uma questão que ficou meio subjacente a alguns debates, né? Não, nenhuma mulher. Ela só coloca a questão do aborto quando essa gravidez não foi planejada, não foi desejada, ou se ela foi resultado de uma violência. E também uma violência dentro do casamento, né? E aí a gente precisa retomar, né, um fato, né, um dado que nós temos, que é: as violências de abuso sexual infantil são majoritariamente feitas dentro do seio familiar, né? Pessoas próximas, pais, primos, tios, avós, pessoas que são próximas dessa criança, e que reconhecer a existência de violência marital, né? A violência dentro do casamento, né? De homens que submetem suas esposas a relações sexuais indesejadas e que têm filhos, né? E têm gestações mediante isso. A gente precisa reconhecer essa existência. E não é uma violência física, exatamente, né? Não é uma violência física. É um submetimento de uma violência psicológica, moral, né? Então muitas isso vezes financeira, patrimonial, né? De muitos níveis. Então, assim, a violência, ela é de muitas formas. Então, assim, é um direito da mulher. E precisa ser e mesmo que em determinado momento a gestação não seja feita, não tenha acontecido, né?
de uma forma de violência. Sim. Mas independente da violência, tem todo um contexto. Sim. Né? Em última instância, né, é importante que nós saibamos ressaltar esse direito à mulher à escolha, né, a Exatamente. este corpo escolher. Porque você colocou muito bem, né, Denise, o quanto essas escolhas são feitas há muitas décadas por homens, né, que vão legislar em cima do corpo de uma mulher que passou por uma série de violências e, ao serem proibidas de fazer a escolha, estão passando por uma nova violência. Sim, a própria questão, vou usar o exemplo, a Igreja Católica. Exato. A Igreja Católica, todas as autoridades da Igreja Sim, Católica são são homens e legislam sobre um corpo feminino. Exatamente. E tem uma coisa interessante, né? Até Maria disse sim. Esse é um paradoxo. Exatamente. Porque o anjo chegou e Maria disse, faça assim em mim segundo a sua vontade. Ela podia ter dito não. Exatamente. E é muito, então, complicado que se obrigue Sim. alguém que, às vezes, nem pôde dizer o não, né? Porque na Exatamente. violência você não tem Não nenhuma tem não. escolha, Não há escolha. né? Que tenha que levar essa gestação até o fim. Exatamente. Então, é importante isso. A questão, nós não estamos aqui defendendo que as mulheres façam aborto. Nós estamos aqui defendendo o direito de decidir. E Exatamente. estamos aqui defendendo o direito de quem foi violentada, então, não só não pode decidir como foi ultrajada, como sofreu uma violência, como vai ficar com trauma psíquico Sim. para sua vida inteira, também possa fazer essa escolha. Isso existe hoje? Existe. Só que nós temos este movimento, esse PL, querendo acabar com essa situação, querendo acabar com qualquer tipo de aborto. Uhum. E isso é assustador. Sim. E é assustador. Pensando nos dados que nós temos hoje, né, de abusos e consequências, é assustador. Não vai proibir o aborto, não vai salvar a família, como disseram na Constituição. Tá? E não Pois vai. é, porque você está contando de uma coisa que, então, existe um debate nas últimas décadas. Porém, as questões relacionadas a aborto já existem desde que o ser humano não sabia nem escrever ainda, ou seja, vem de antes. E a questão é que em cada momento histórico, em cada cultura, em cada civilização, existem regras diferenciadas. Se na nossa cultura existe uma regra, uma lei, ela se sobrepõe aos desejos dos indivíduos. Eu não quero que a minha vizinha aborte. Eu não tenho esse direito. Exatamente. Ela tem o direito porque a lei permite isso. Mas ela quer abortar mesmo que não tenha nenhum problema para ela ou para a criança. Essa é uma discussão que ela vai ter que ter. Eu também não me sinto capacitado em discutir que ela não tem esse direito. E mesmo que esse direito não seja exatamente o que está na lei. Mas ainda tenho que pensar que não sou eu que decido sobre a vida da outra pessoa. Então você está trazendo uma discussão bastante importante que deve, assim, talvez chocar muita gente que esteja ouvindo. Talvez mobilizar de uma maneira, assim, angustiante. Eu acho que é importante nós sentirmos essas coisas para entendermos o que nós queremos fazer para nós, para o nosso corpo. Ou seja, eu tenho o direito de decidir completamente sobre mim mesmo. E olha lá que eu ainda vou contar que não é bem assim, porque nós não aprendemos a tomar decisões e muitas decisões que tomamos é porque aprendemos que tem que ser assim. Mas eu não posso ter o direito sobre a outra pessoa. Isso é uma discussão importante e que vai levar muito tempo para a gente, talvez, modificar alguma coisa. Mas o mundo sempre mostra que as coisas mudam com a história. Talvez estejamos sim em épocas onde os indivíduos estejam ganhando um pouco mais de atenção, independente dos outros grupos, para que o indivíduo não tenha um sofrimento extra e tenha uma vida mais prolongada, com saúde e bem-estar. Então, o que você trouxe hoje para a gente foi o começo de uma boa discussão para quem está ouvindo. Eu sei que tem muita gente que está ouvindo que pode concordar que assim é isso mesmo, a lei está certa, é isso que tem que fazer. Tá bom, ótimo, mas a discussão precisa continuar para demonstrar que as pessoas precisam ter seus direitos preservados. E isso diz muito respeito ao sexo. O Rafael reafirmou várias vezes, nós estamos falando de situações que podem ser decorrentes de violência sexual e nem interessa de onde veio a violência. No entanto, a maior parte das violências sexuais com crianças e adolescentes é dentro de casa. Então, prestem atenção. Querem defender a família? Comecem a discutir dentro de casa quem é o violento.
quem é que produz a violência sexual, quem é que está fazendo uma coisa que não devia fazer. Bom, eu quero agradecer a tua participação hoje aqui, porque isso mobiliza Eu bastante. quero agradecer a oportunidade, porque eu acho que essa discussão é muito importante, até para que nós não tenhamos um retrocesso legal. Rafael? É isso, queria agradecer, Denise, pela participação e acho que a gente precisa retomar essa compreensão, né? Não estamos defendendo o aborto a qualquer custo, estamos defendendo o direito à escolha dessa mulher fazer a escolha. Perfeito. Pegaram? Posso contar com vocês semana que vem, discutindo algumas outras coisas relacionadas à sexualidade? Vou trazer uma professora aqui para discutir algumas pesquisas diferentes. Eu quero agradecer tanto ao Felipe Vaz, que fica aqui atrás, quanto ao Tomás, que está lá na técnica da rádio, sempre cuidando da gente. E a Carla Zélio, que está sempre cuidando de mandar mensagens e discutir as coisas aqui com a gente. Até semana que vem, gente. Ao vivo, Rádio Vibe Mundial, 8h30 da noite.